E olha só, abriram a caixa preta do INSS e agora foi descoberto mais um rombo. É pior do que a gente imaginava, pessoal. Aqueles 6 bilhões que descobriram no início e depois foram vasculhar e acharam 90 bilhões, a coisa é muito pior do que isso. Agora começam a aparecer provas contra esse governo. Será que já é um motivo de levantar um impeachment contra esse governo? Olha que absurdo que nós vamos mostrar aqui agora. E quem vai trazer para nós é o deputado federal Nicolas Ferreira. Preste bastante atenção neste vídeo, onde ele vai mostrar detalhes de um golpe multibilionário que vem sendo aplicado nos governos do PT até agora. E Jair Bolsonaro fez algo para parar isso, mas deve ser por isso, né, que eles quiseram tirá-lo do poder. Olha que absurdo que acabou de ser descoberto, nós vamos trazer aqui, pessoal. E em seguida nós vamos mostrar aqui um senador que subiu ali na tribuna do Senado Federal e falou algo gravíssimo que a população brasileira precisa saber e precisa ficar atenta. Preste atenção nesse vídeo do Nicolas Ferreira. Já dá um like nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui, é a oportunidade agora. Se inscreva nesse canal, porque nós estamos aqui todo dia trazendo matérias como essa. Veja essa matéria e voltamos em seguida. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou. A esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo! Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano,
por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude do INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Aí você viu o Nicolas Ferreira, como sempre, né? Ele é cirúrgico e explana ali com bastante qualidade ali os detalhes para a gente poder entender esse golpe aí do INSS. Mas ainda tem mais. O senador Eduardo Girão subiu ontem ali na tribuna do Senado Federal e ele falou poucas e boas. Você sabia que mais uma vez, né, o Davi Alcolumbre sai de viagem com o Lula ali mais uma vez. Eles são muito amigos, né? Eles andam junto e aí é por isso que tá essa bagunça lá em Brasília. Preste atenção no que o senador Girão vai falar, que tem a ver com esse rombo. Pessoal, uma coisa tá ligada na outra. E aí, se a gente for puxando a corda, todo mundo vai ter a cabeça cortada. Todo mundo. Preste atenção nessa fala do Girão, que é muito importante. Voltamos em seguida. Olha, o Brasil tá abalado. Os brasileiros de bem, que é a grande maioria, estão estarrecidos com esse terremoto de grandes proporções causados pelos gravíssimos desvios do INSS, que se agravam a cada dia. Cada dia que você puxa o fio da meada, vem mais coisa. São 4 milhões é a estimativa de aposentados que tiveram seu dinheiro roubado, aqueles que trabalharam a vida inteira para ganhar ali um salário mínimo. E o que a gente viu de 6,3 bi desses descontos inventados, indevidos, roubados, já passa de 90 bi se você considerar os consignados. Aí tem todo tipo de patifaria nisso tudo, buffet contratado que ninguém encontra, muito dinheiro. O irmão do Lula é um desses sindicatos, o filho do ministro da Justiça do Brasil advogando. Então tem muita coisa estranha nisso tudo, mas é aquela velha história. Às vezes a verdade precisa chegar muito forte para que acorde a gente. É uma pena, porque essa é uma tragédia anunciada há muito tempo do governo Lula
tendo em vista que o exemplo jamais vem de cima, muito pelo contrário, foi condenado em 3 instâncias por dezenas de juízes, centenas de delações premiadas por corrupção e lavagem de dinheiro. Então, senhor presidente, são mais de 6 bi roubados de aposentados e pensionistas através de associações e sindicatos com, ao que tudo indica, tráfico de influência de um governo que já sabia, porque o ministro Carlos Lupe, que saiu, já sabia há algum tempo disso, aliás, desde o governo Dilma, se voltou novamente à cena do crime, como diz Geraldo Alckmin, essa turma voltando, desde o governo Dilma, Lupe saiu também por denúncias de corrupção. Agora sai, entra o outro ministro novo, Volney Queiroz, que é o seu secretário executivo imediato, que participou de reuniões com essas entidades que estão sob suspeita no Brasil. Então, já sabia também. Então, é um governo que não sabe para onde vai, não sabe o que fazer, porque está infestado de lama nesse momento, e nós precisamos investigar. Tem uma CPI minha e uma CPMI da senadora Damares, que essa eu acredito, porque é mista, é Câmara e Senado, já temos as assinaturas para podermos fazer imediatamente essa CPMI, porque o escândalo é nacional, merece as 2 casas investigando isso. Mas, senhor presidente, esse escândalo acaba de tomar maiores proporções, que podem atingir 90 B de bola aí de índio, senador Cleitinho. Bilhões de reais. Isso porque, segundo o relatório do TCU, apenas em 2023, no ano retrasado, foram registrados 35 mil reclamações de empréstimos consignados indevidamente liberados. Lembrando que são 4 milhões, é a estimativa, 4 milhões de aposentados que podem ter sido roubados, lesados com isso, com esse esquema. Mais do que nunca, urge instalar essa CPMI, que hoje já reúne a 171 assinaturas de deputados federais, já superamos esse número, e 30 senadores. Não podemos jamais esquecer que quase 80% dos aposentados e pensionistas do Brasil roubados recebem apenas um salário mínimo de benefício do INSS. Senador Márcio Bittar. Mas esse Senado tem a obrigação moral de avançar também em outra CPI, sobre a qual eu venho coletando assinaturas para investigar a fundo os gravíssimos desvios cometidos pela CBF, que também não param de aumentar a cada dia. Ou seja, a CBF é o retrato do Brasil. Não por acaso é a nossa paixão nacional, né? É o retrato. E eu quero pedir aos senadores que não assinaram ainda, que assinem essa CPI da CBF, porque eu vou explicar a gravidade do que está aqui. Além de tudo que já se conhece de irregularidades, envolvendo contrato do IDP, do Instituto fundado por Gilmar Mendes, que seu filho está à frente, com a CBF, num período que teve liminar de Gilmar Mendes para continuar na CBF o presidente atual, Edinaldo Rodrigues. Agora o senador Carlos Portinho, nosso colega, apresenta mais um forte agravante que está na grande mídia, matérias que ele repercutiu. 2 vice-presidências da CBF estariam sendo colocadas à disposição para indicação de nomes por parte de ministros do STF. Estima-se que seriam 200 mil reais de salário. Senador Cleitinho, que gosta muito de futebol, senador Cajuru, senador Amin, estima-se que seriam 200 mil reais de salário dessas 2 vice-presidências. Isso é completamente inaceitável, pois configura de forma explícita a combinação de tráfico de influência, venda de sentença e corrupção. Agora começamos a entender as razões da cortina de fumaça feita pela CBF quando cogitou recentemente a possibilidade da seleção brasileira poder ter um uniforme alternativo na cor vermelha, mesmo contrariando claramente seu estatuto, regulamento interno da instituição,
que garante que a seleção só possa usar as cores da nossa bandeira. Tamanha insanidade só se explica como tentativa de desviar o foco, as atenções para os graves escândalos cometidos na gestão Edinaldo Rodrigues. Dentre eles, o aumento do salário de 27 presidentes das federações estaduais, que saltou de R$50 mil para R$215 mil, ali, mais ou menos próximo do período da eleição. Isso é ou não é compra de apoio? Uma aberração completa num país onde o salário mínimo é de R$ 1.518. Mas certamente, senhor presidente, um dos mais graves desvios que nós precisamos investigar numa CPI, né, que é esse contrato de cerca de R$10 milhões, é o que se estima, porque ali não tem transparência nenhuma na CBF. Eu pedi, inclusive, o contrato, pedi informações à CBF, até hoje não enviou para esse Senado Federal. Ali é uma caixa preta que a gente precisa quebrar essa blindagem, né? E também estamos amanhã na Comissão de Esportes para votar a convocação do presidente da CBF a essa casa, amanhã, 10h30 da manhã, na Comissão de Esportes. Então nós temos que investigar esses R$10 milhões realizados de contratos do IDP, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa, né, com a CBF. Porque aí tem um link muito forte que pode, de alguma forma, justificar o que a gente tem visto, um processo desse parar no STF. Por quê? Não tinha por que parar. Tudo isso explica o estranho malabarismo feito pelo presidente do STF, será? Luiz Roberto Barroso, para que Gilmar Mendes continuasse cuidando desse processo, quando pelo regimento interno, a questão processual, deveria ser conduzido pelo ministro André Mendonça, o qual, inclusive, durante uma sessão em plenário, declarou que a CBF não resistiria a uma investigação. Olha a gravidade. Ele que tinha dito para o atual presidente da CBF uma decisão para sair, né, que ele deveria sair da CBF. E aí o recurso depois, o PCdoB entra com uma... Será que tem a ver com a camisa vermelha? O PCdoB entra com um recurso e aí isso vai parar na mão de Gilmar Mendes. Era para ter ido, todo mundo sabe, para o André Mendonça, já que ele estava à frente dessa questão, desses processos junto à CBF. Mas eu encerro, senhor presidente, dizendo que essa casa precisa fazer a sua parte para o restabelecimento da dignidade da vida pública no Brasil. Eu deixo aqui um dos mais conhecidos pensamentos registrados pelo apóstolo Paulo de Tarso, em sua epístola aos Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe essa nação, que tenhamos força para enfrentar esses tempos difíceis que a gente está vivendo, né, de completa inversão de valores, onde o exemplo definitivamente não vem de cima, onde as instituições, que são importantes para o Brasil, todas elas, mas estão sendo questionadas de forma legítima por uma população sedenta por justiça. E amanhã eu faço um convite para você, principalmente quem é de Brasília. Nós vamos marchar da Torre de TV até aqui o Congresso Nacional de forma pacífica, ordeira. Chamo você pela anistia, porque é uma questão de prioridade pelo humanismo. É humanismo, pessoas que nunca tiveram passagem pela justiça, sem direito à dupla jurisdição, sem ampla defesa contraditório. Amanhã nós vamos marchar, 16 horas, contamos com você. Muita paz, muita luz, muito obrigado. Pois é, pessoal, o Brasil, na verdade, precisava fazer uma limpa, uma faxina geral. Eu me lembro, há uns anos atrás, né, lá atrás, quando o povo ainda tinha liberdade de ir às ruas sem poder ser ameaçado de ser preso pelo Supremo e por outras autoridades, eu me lembro que o povo levantava faixa e cartaz lá em Brasília, na Avenida Paulista, colocando sobre intervenção militar, sobre faxina geral, sobre uma CPI da toga e sobre outros temas pesados, e que
Claro, o povo foi silenciado, o povo foi calado, né, devido aos últimos fatos aí, e hoje não se pode falar sobre isso, mas é preciso fazer uma faxina geral ali nos 3 poderes em Brasília e principalmente nesse governo de Lula. Pessoal, não tem cabimento um negócio desse. O Lula entrou em 2002, na verdade, janeiro de 2003, né? Ele ganhou em 2002, entrou em janeiro de 2003. De lá para cá, o Brasil que já era assaltado com os outros governos, piorou, só piorou. Como que pode um governo ficar mais de 20 anos no poder e não conseguir tirar o pobre da pobreza? Todo ano é a mesma ladainha, nós vamos tirar o pobre da pobreza, nós vamos tirar, e nunca tira. E é por causa disso aí, ó, é por causa disso aí. Eles descontam pequenos valores aí ó, no salário de cada aposentado, de cada pensionista, só que esse pequeno aí multiplicado por milhões de pessoas dá bilhões de reais. E essa PL aí que o Jair Bolsonaro quis colocar ali, na época do seu governo, era justamente para poder ver se estancava esse tipo de rombo, né, de corrupção. E tiraram ele do poder, né? Junto com isso, outras coisas mais ele fez. Por exemplo, o Correios dava lucro. Hoje está dando prejuízo, está tendo até greve dos carteiros. E outras estatais também que davam lucro e hoje estão dando prejuízo. Como que pode? Como que eles não têm capacidade de pegar a máquina pública e pelo menos manter do jeito que está? Não, eles pioram a cada dia, a cada dia. E aí, pessoal, preste atenção, no próximo ano vamos ter eleições e tudo que eles querem é tirar a direita da disputa, porque, de acordo com o Paraná Pesquisa, qualquer um da direita ali, Michele Bolsonaro, Tarcísio, o próprio Bolsonaro e até mesmo o Eduardo Bolsonaro ganha do Lula. Então, o que eles querem? Perpetuar no poder. Para quê? Para colocar mais 3 ministros novos ali no Supremo Tribunal a partir de 2027. Aí, meus amigos, pode pegar sua mala e ó, partir dessa para outra. Sabe por quê? Porque aí se eles aumentam ainda mais a influência no judiciário, se hoje esse ativismo judiciário já tem castigado o povo brasileiro, você imagina se colocar mais 3 ali, de acordo com o Lula, né, colocou o Dino, comunistas, socialistas, imagine. Que não vai ser? É claro que tem alguns aí que estão na fila, né? Por exemplo, Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira, né? Nem sei se o Arthur Lira é advogado, se ele pode estar entrando ali para o STF, mas o Rodrigo Pacheco, sim, ele tem escritório de advocacia, inclusive. E tem outros aí na fila, né? Que já estão na mira para poder entrar pelo Lula, entrar ali no STF, né? Aí a pergunta que fica é até quando que o povo brasileiro vai aguentar esse tipo de coisa? Sendo sugado aí o sangue, o suor, dia e noite, e agora esse rombo aí. Que acontecia essas coisas aí, esses empréstimos indevidos aí, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Se você é aposentado e pensionista, você sabe que de vez em quando, né, cai lá um desconto indevido, você vai lá, reclama, eles tiram e tal. Só que ninguém imaginava que era dessa magnitude toda. Bilhões e bilhões e bilhões. E tá indo para alguém. O interessante disso tudo não é só que os aposentados e os pensionistas estão sendo roubados, não. O interessante é para onde está indo, quem está sendo beneficiado. E aí, se a gente tivesse hoje, né, uma justiça mais limpa, a gente teria, por exemplo, a Lava Jato, né, poderia estar investigando isso aí. O senador Eduardo Girão está propondo aí uma CPI, tanto do INSS para investigar tudo isso aí, mas também da CBF. A CBF também é outra cachorrada, pessoal. CBF é uma cachorrada. Por que você acha que tem já 20 anos aí que o Brasil não ganha um tetracampeonato? Por que será? Essa CBF leva um dinheirão nas costas, pessoal, e os diretores são indiciados, são processados, e aí sai diretor, sai dirigente, entra dirigente, e continua essa pouca vergonha nessa CBF. É por isso, pessoal, tudo reflete. O Brasil, pessoal, uma coisa está ligada na outra. A saúde está ligada na educação, que está ligada na segurança pública, que está ligado aí na Previdência Social, no INSS, que está ligado no esporte. Essas bets, olha só que interessante, né? As bets, que são essas apostas esportivas, lá atrás quiseram tirar ela. Não ia autorizar a regularização. O que o Lula fez? Meteu uma canetada, né? Logo quando ele entrou ali nos primeiros meses do seu governo. Por quê? Por que será? Porque ele quer faturar com os impostos. E aí, esses mesmos aposentados aí que estão sendo roubados, por um lado, pelo irmão do Lula e outros aí que estão fazendo parte desse consórcio aí da corrupção ali em Brasília, por outro lado também esses aposentados e pensionistas
que acontece? O pouco dinheirinho que eles recebem, foi feita uma pesquisa e diz que 80% dos brasileiros que jogam, que apostam, são aposentados, pensionistas, são pessoas que recebem até mesmo benefício social. Como que eles sabem disso? A Receita Federal cruzou o CPF e viu que muita gente que recebe auxílio social, benefício, Bolsa Família, aposentado, pensionistas, é a grande maioria que aposta aí, faz essas apostas. Porque, na verdade, pessoal, se você botar a cabeça para funcionar, uma pessoa que é empresário, empreendedor, ou um estudante, né, ou alguém que trabalha, um funcionário público correto, essa pessoa não vai mexer com aposta, porque ela sabe que isso aí não dá dinheiro, não dá retorno. Agora, o pobre, aquele que recebe um pouquinho ali, ele tem um sonho de ficar rico com Mega Sena, com aposta esportiva. E aí, o Lula, né, e a sua equipe assinou embaixo, chancelou. Pode entrar as bets, que isso é bom para o povo brasileiro. Uma vergonha, mais uma vergonha. Deveria ter CPI também nas bets, viu? Eu acho que seria muito bom. Olha só, nós vamos ficando por aqui, pessoal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui agora. Quando você se inscreve, você fortalece o nosso canal e vai ficar muito bem informado. Nós vamos mandar outros vídeos aqui essa semana e para você assistir, você tem que se inscrever, porque senão o YouTube não vai te recomendar. Confira aqui se você está inscrito. De repente você faz parte do nosso canal aqui, mas ainda não está inscrito. Dá um like, também o botão do like tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Verifica esse botãozinho do like está funcionando e coloca aqui nos comentários. O que você acha dessa pouca vergonha aí? O INSS é culpa de quem? É culpa do governo Lula? É culpa do irmão do Lula? Isso já vem lá de trás ou isso é coisa de agora? Coloque aqui nos comentários qual que é a sua opinião. Vamos ficando por aqui e até a próxima.